Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na nona rodada já do Tata Steel Masters 2019 e a gente tem uma partida muito bacana aqui. Quem tá jogando de brancas é o russo Jan Nepomniachtchi e ele tá jogando aqui contra o indiano Vidit Santosh Guriati. Vamos lá, essa partida é muito legal realmente. O russo aqui, o Nepomniachtchi abre com E4, temos E5 aqui pelo indiano. Cavalo F3, cavalo F6, olha só, então a gente tem aqui a defesa Petrov, a defesa russa, uma defesa muito forte aí das negras. Ela não pretende defender o peão de E5, mas sim atacar o peão de E4, bem agressivo, né? Cavalo toma em E5 foi jogado, D6 primeiro expulsando o cavalo daí. E aqui o mais comum é jogar o cavalo em F3, né? Mas no match do Magnus Carlsen contra o Caruana, a gente teve o lance cavalo D3 aqui pelo Magnus Carlsen. E aqui nessa partida também sigo dessa forma. Cavalo toma em E4, dama E2, e agora atacando o cavalo não pode sair. Tem que defender com a dama em E7 então. E agora cavalo em F4 foi jogado, cavalo C6. E na partida do Carlsen Caruana, se eu não me engano, continuou com cavalo D5 atacando a dama, cavalo D4 também atacando a dama. E depois de cavalo toma, o cavalo voltando e o cavalo indo para D4, o outro cavalo em A3, e a gente teve uma posição bem bacaninha, né? Esse cavalo aqui está defendendo em C2, uma posição curiosa, né? Não tão comum de se ver, onde apenas temos cavalos aí nas horizontais mais centrais, aqui na terceira, na quarta e na quinta, né? Mas não foi isso que tivemos nessa partida aqui. Depois de cavalo C6, não, então o lance cavalo D5, mas continuando com C3. E aqui a partida seguiu então com cavalo C5, abrindo então a possibilidade aí da troca de damas, D4 atacando o cavalo, e depois de dama toma em E2, bispo toma em E2, o cavalo volta para E6, simplesmente. E aqui D5, poxa, um garfo, né? Vai ganhar peça. Não, nesse caso não, né? Porque aqui o cavalo sai tomando a peça e é uma troca justa, né? Depois de cavalo toma em F4, bispo toma em F4, agora simplesmente esse cavalo aqui escapa. Cavalo em E5, e aqui cavalo em A3 foi jogado. Bispo em F5, cavalo B5, então a ideia do cavalo A3 era vir para B5, de B5 tá atacando C7, tá atacando, fazendo uma pressão em A7, também tem a casa D4, então é muito melhor ele ter vindo para A3 do que ele ter saído para C2, né? De A3 ele veio para B5 e tá muito mais ativo, tá bom? E aqui grande roque, entregando realmente o peão de A7, e o Nepomniachtchi aceita. Cavalo toma em A7, cheque, rei B8, cavalo B5. E aqui, na verdade, muitos lances depois, o indiano Guriati vai conseguir o seu peão de volta com a seguinte manobra. Cavalo D3, cheque. E aqui você é praticamente forçado a capturar esse cavalo, se você não quiser perder uma peça, né? Bispo toma cavalo, em D3, bispo toma D3. E aqui o cavalo está atacado. A4 então foi jogado, e agora bispo C4, atacando o peão de D5. Grande roque defendendo então o peão de D5, mas agora depois de bispo B3, esse bispo está atacando a torre e também está atacando aqui o peão. E aqui o Nepomniachtchi poderia ter jogado um lance torre D4 para tentar ficar segurando aí essa vantagem material, mas depois de bispo E7, simplesmente torre E4, por exemplo, bispo F6, aqui... Bom, aqui as brancas estariam ok, né? Tentando aí segurar a sua vantagem material, mas em mais alguns lances provavelmente as pretas conseguiriam, né? A torre C4, por exemplo, torre de D em E8, torre de H em E1, vamos tentar continuar só mais um pouquinho para ver quando que esse peão aí seria recuperado, né? E agora, né? Agora bispo tomaria aqui em A4 simplesmente, né? Tá bom, então esse peão aí poderia ser recuperado aí há bastante tempo, né? Depois aqui principalmente da troca de torres, né? Ou de C4, enfim. Uma hora ou outra esse peão ia cair, tá bom, gente? Só para ilustrar aí, então. Então depois de bispo B3, o Nepomniachtchi decidiu que não vai ficar segurando esse peão a mais, tá na hora de devolver, né? Senão vai ficar com a posição ruim para as peças. Torre D2 então foi jogado, tirando a torre do ataque. Bispo também A4 e aqui cavalo D4. Então o cavalo voltou aí para a partida numa casa bacana. Bispo E7 foi jogado, B3 atacando o bispo. Bispo E8, torre em A2 e aqui então essa torre já numa coluna bacana. Bispo F6, torre aqui em D1.
bispo toma D4, torre toma D4, bispo D7 e aqui C4. E essa posição, você pode estar pensando o seguinte, bom, aqui cada um tem duas torres, né? Cada um tem um bispo, são bispos de cores opostas. Cada um tem 3 peões aqui na ala da dama, 3 peões na ala do rei. Então, praticamente está tudo muito parecido. Os reis estão em posições mais ou menos parecidas. Então, a tendência aqui é ir para o empate, né? A gente tem a tendência a acreditar isso, principalmente quando são bispos de cores opostas. Mas aqui eles não aceitaram simplesmente o empate e continuaram jogando. B6, B4 aqui pelo Nepomniachtchi. E nessa posição, gente, um detalhe importante. O Nepomniachtchi tem 1 hora ainda no relógio nessa posição. É o lance 26. E aqui o Guryat está com meia hora no relógio. 30 minutos a menos. E eu não sei o que aconteceu, mas nessa posição ele levou 15 minutos para fazer um lance bastante natural aqui da posição, que é o lance rei B7, né, para poder passar as torres, brigar pela coluna A. Não sei o que se passou aqui, se o Guryat foi ao banheiro, eu não sei realmente o que aconteceu, fiquei bastante curioso, uma posição bastante natural aí. Quando você tem meia hora no relógio, o teu adversário está com 1 hora no relógio, e você está longe ainda do lance 40, né? Você gastar metade do seu tempo, dos 30 minutos, você investir 15 minutos para fazer um lance natural, não é uma posição muito complexa, nem né? Pelo menos ao meu ver, né? Posso tá cego aqui, não estou enxergando alguma coisa, mas rei B7 é o lance natural. Foram gastos 15 minutos aqui. Então agora o Nepomniachtchi tem 1 hora no relógio e o Guryat tem 15 minutos no relógio. E aqui então continuou. C5, D toma C5, B toma C5, e aqui o lance C6. E aqui depois de C toma B6, o Guryat investiu mais 8 minutos nessa posição no relógio aqui para fazer o lance C toma em D5. Então nessa posição a gente tem o Nepomniachtchi com quase 1 hora no relógio e o Guryat aqui com menos de 10, 6 minutos mais ou menos no relógio. E a gente está no lance 29 ainda. Bom, vamos lá, vamos ver como é que vai acabar dando isso daí, né? Bispo E3 foi jogado, torre A8, torre A7 cheque, olha que interessante essa posição. Depois de torre toma em A7, B toma em A7, o rei não pode capturar aqui em A7, porque vai estar levando aqui torre D5 com cheque descoberto e perdendo na sequência, né? Então agora sim a gente tem uma posição complicada. Depois de B toma em A7, a partida seguiu aqui com bispo C6, torre G4, torre G8 defendendo, rei D2, e aqui é isso que acontece quando você tem muito pouco tempo no relógio. Aqui o Guryat quase caindo já o relógio com pouco tempo, e o Nepomniachtchi com quase 1 hora no relógio. E aí ainda no lance 34, né, o Guryat tentando se segurar um pouquinho mais para chegar no lance 40. Quando chega no lance 40, cada um dos jogadores ganha mais 50 minutos, ganharia. E aqui ele faz o lance rei C7, é um lance que não faz muito sentido você colocar o rei longe desse peão aqui. Tudo bem que ele não está ameaçando ser promovido agora nem nada. O problema é que agora a torre B4, que foi o lance jogado, corta o rei completamente aqui da posição. E fica numa situação complicada, né? De cara você já está ameaçando aqui bispo F4 cheque, seguido de torre em B8, né? Com promoção de peão e tudo. Agora a posição ficou bem difícil aqui para o Guryat. E é o lance 35 ainda, e assim, uma posição apertada. E agora aqueles 15 minutos, e não sei se ele foi no banheiro ou não, mais os 8 minutos do outro lance, quer dizer, da meia hora, quase 23, quase 24 minutos foram gastos pensando em 2 lances. Agora esse tempo começou a fazer falta, né? E agora ficou difícil realmente aí. Depois de rei C7 e torre B4, agora a coisa complicou, né? Bispo B7 ainda tentou jogar mais um pouco, só que agora, depois de bispo B6 cheque, rei C6, e aí o lance de arremate aqui do Nepomniachtchi, se você até quiser dar pause, né? Como fazer um lance aqui que é o lance vencedor aí, o lance de arremate da posição. É um lance que não vai capturar peça nem nada imediatamente, mas é um lance que depois de efetuado, a posição realmente começa a colapsar para as negras, né? Aqui o Nepomniachtchi então faz mais um lance e o Guryat abandona a partida. Espero que você tenha encontrado. E o lance é o matador
Bispo em A5, esse lance é muito forte realmente. Você está ameaçando tudo e mais um pouco aqui, né? Por exemplo, vamos ver uma continuação. Aqui abandonou, tá? Vamos ver aqui torre F8, qualquer lance. Só para dar um exemplo, torre B6 cheque. Bom, o rei tem que proteger aqui o bispo, rei C7. E aí você pode jogar, por exemplo, aqui, ó, torre G6, cheque descoberto. Né? Rei D7, por exemplo, torre toma em G7. E aqui já posição colapsando, né? D4, por exemplo, abrindo aqui um ataque descoberto. Bispo B4 agora atacando aqui a torre, que é o defensor de F7. Torre A8, por exemplo. Dá para jogar até bispo C5 aqui antes, defendendo e atacando D4. Agora esses dois peões estão atacados. A posição das negras começa a colapsar, né? Bispo E4, por exemplo. Bom, aqui vários lances podem ser jogados. Podemos jogar G4 primeiro, para não ter problema desse peão ser capturado no futuro. Rei E6, bispo toma aqui em D4. Aqui com 4 peões contra 2, mas são bispos de cores opostas e tudo mais. Tudo bem, não vai ser tão fácil e tão simples de vencer uma posição como essa. Por exemplo, rei D5 aqui, né? Bispo E3. Né? Parece que as pretas ainda vão conseguir dar um trabalhinho aí, né? Rei E6, vamos supor. Agora esses peões estão defendidos. Né? Não é tão fácil assim você continuar aqui essa posição. Mas com mais tempo no relógio, aqui a gente teria passado do lance 40 e com mais 50 minutos aí para cada um no relógio, certamente aqui o Nepomniachtchi iria vencer o Guriaty, né? Daria para continuar jogando, gente? Olha, eu acho que até daria, né? Vamos ser bem... Mas é que aqui ele não quis mesmo, né? Não sei se teve um efeito moral aí, ou se ele realmente achou que não teria mais jeito. Enfim, as pretas poderiam ainda tentar jogar, claro que as brancas teriam condições aqui de ganhar, mas realmente abandonou aqui depois de bispo em A5, né? Realmente a posição das brancas fica muito forte com esses temas aí de torre cheque descoberto na sequência, né? A posição começa a desmoronar realmente, mas por se tratarem aí de bispos de cores opostas, poderia continuar jogando, não sei. O fato é que o Nepomniachtchi venceu e agora ele assumiu a liderança do Tata Steel Masters 2019. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem o Nepomniachtchi em primeiro lugar aqui com 6 pontos em 9, olha só. Em segundo lugar o Magnus Carlsen também com 6 pontos em 9 e em terceiro o Anand também com 6 pontos em 9. Então os 3 primeiros lugares, o Anand, o Carlsen e o Nepomniachtchi. Fortíssimo realmente o torneio. A gente está chegando aí nas etapas finais, né, nas rodadas finais. A gente tem o Ding Liren aí em quarto com 5 pontos e meio, o Alguiri com 5 pontos e meio. Tudo pode acontecer, né? Viradas podem ainda acontecer. Eu acho que está entre os 5 aí, possivelmente a possibilidade de um campeão aí do torneio. Provavelmente entre os 5 aí. Beleza, vamos ver, né? Só o futuro vai dizer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!